Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um pouco diferente, então hoje nós não vamos analisar nenhuma obra específica. Eu vou mostrar para vocês a minha bancada de estudo, no caso a minha estante de livro, que eu digo até que é uma humilde estante de livros. A gente vê aí na internet as pessoas compartilhando a sua biblioteca, muitas vezes são várias estantes de livros. Por enquanto, eu ainda não tenho essa grande biblioteca, esse grande acervo de livros, até porque faz pouco tempo que eu me tornei leitora, digamos assim. No caso, ano passado, eu comecei a me dedicar um pouco mais na leitura. Eu já tinha lido alguns livros, que no caso foram alguns livros do Augusto Cury, porque a minha mãe lia aquela coleção de livros sobre Jesus Cristo, a minha mãe leu e eu acabei lendo também. Alguns outros livros que tinha na estante dela, então eu acabei lendo. Aí passei um tempo sem ler e no ano passado essa vontade voltou e aí sim eu comecei a ler para valer. Comecei pelas obras clássicas, que são basicamente os livros que eu tenho aqui. Então vou virar a câmera e mostrar para vocês aqui a minha bancada. Então aqui está a minha bancada de estudos, certo? Ela é uma bancada suspensa, é um móvel projetado. E é aqui onde eu faço as minhas leituras, estudo para a faculdade, alguma coisa do trabalho e etc. Aqui eu tenho o meu tablet, que ele me ajuda bastante na questão das leituras, principalmente leituras de artigos, de alguma transcrição de aula, dos slides da faculdade. Então, eu não leio livros nesse tablet, eu dou prioridade para os livros físicos mesmo, mas ele auxilia bastante na leitura de PDFs para você não precisar imprimir e você consegue deixar tudo em um local só. Tenho aqui meu notebook, minha água, que não pode faltar. Tenho aqui bastante lápis, que eu utilizo muito nas minhas leituras. Geralmente eu marco os livros com lápis. E aqui eu tenho a parte dos livros. Como vocês podem ver, de toda a estante, só o que eu tenho de livros é essa parte aqui mesmo, certo? Porque, como eu disse, no ano passado eu comecei a ler e eu também não tinha a pretensão de ter uma biblioteca. Então, eu só comprava o que eu ia ler. Então, eu comprava um livro, lia ele quando eu finalizava, aí eu comprava outro livro. E eu também não tinha muitas leituras ao mesmo tempo. Atualmente eu tenho. Atualmente eu leio aí em torno de 3 livros ao mesmo tempo. Mas eu não tenho os próximos, né? Que é uma coisa que eu pretendo mudar. Porque como já aconteceu comigo de eu terminar uma leitura e eu não ter o livro ali já pronto para ler, o próximo livro. Então eu ia fazer o pedido, aí tem aquela demora de chegar e acaba atrapalhando. Então hoje em dia é um objetivo meu, aos poucos ir montando aí uma biblioteca, principalmente com os livros clássicos, os livros aí que me interessam mais para minha via de estudos. E aí aos poucos eu vou construindo essa biblioteca, mas por enquanto são esses os livros. A maioria, como eu já disse, eu já li. Eu tenho aí alguns livros para chegar, que vai ser o início aí, onde eu vou tentar todos os meses comprar aí uma boa quantidade. Então, iniciando aqui por essa parte da estante, o primeiro livro que eu vou ter aqui é um livro mais técnico sobre o ICMS. Para quem não sabe, eu trabalho em um escritório de contabilidade, então foi de um curso que eu participei e quem ministrou o curso foi o Paulo Almalda, né? Ele tem esse livro, eu acabei adquirindo. Eu tenho aqui a Bíblia Pastoral, ela é uma Bíblia católica. Tenho também essa Bíblia, mas ela é protestante, é evangélica, de quando eu frequentava a igreja evangélica. Também tem a harpa aqui com os hinos, né? De quando eu frequentava. Eu tenho aqui o volume 1 dessa coleção Catena Áurea, de São Tomás de Aquino. Eu pretendo adquirir as outras, porque eu ainda estou na metade, mas eu pretendo adquirir o resto da coleção. É um livro incrível, gente, eu estou amando. Ajuda bastante a entender mais as escrituras, o evangelho.
Eu recomendo bastante. O próximo livro é esse Cristofobia, a perseguição aos cristãos no século XXI, do Luiz Antequera. Gente, esse livro aqui eu adquiri, foi até junto com esse livro da Ana Campanholo, Feminismo. Eu comecei a leitura dele, mas eu não concluí porque o tema eu achei muito interessante, me chamou a atenção, mas na hora da leitura do livro em si, eu achei um pouco maçante. Se eu não me engano, o autor desse livro, ele é jornalista. Então, o livro ele acaba sendo bastante jornalístico, aí ele traz muitos dados, estatísticas, e era algo que eu pensava que seria diferente. Eu pensei que seria um livro histórico, um livro mais filosófico, e não é. Ele é um livro que ele traz bastante estatísticas e números, né? É algo que eu acabei me fez não continuar a leitura, mas eu até pretendo pegar esse livro de novo para tentar ler aí futuramente. Esse livro aqui, é o próximo, é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gostei bastante, já fiz a leitura dele, eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal. O próximo é o Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campanholo, que é deputada de Santa Catarina. Um livro incrível. Muitas pessoas têm muitas críticas, mas eu, pelo menos, eu gostei muito do livro. Foi uma das primeiras leituras que eu comecei no ano passado. É até bom frisar, né? Quando eu comecei a ler os livros, eu comecei por livros mais políticos. Então, eu li aqui o próximo, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. Inclusive, eu também faço o COF. E também li o Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campanholo. E esses livros me fizeram ter um interesse para saber mais, né? Para adquirir mais livros. Inclusive, essa capa é perfeita. Eu achei linda demais. E bem profunda, né? Para quem conhece aí a história de João Batista, é bem legal e diz muito sobre o que o livro quer nos repassar sobre o feminismo. O próximo livro é esse Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Eu comecei a ler esse livro do Mortimer Adler justamente por conta da lista dos 100 livros do José Moni Nasser. Ele é o primeiro da lista e eu realmente li ele primeiro. Muito bom para quem está iniciando. E o A Vida Intelectual, do Sertilanges, com prefácio do Olavo de Carvalho. Sem palavras para esse livro, ele é muito importante, ele realmente muda a vida dos seus leitores. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, fazendo análise capítulo a capítulo. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O próximo livro é esse aqui, do José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. É um livro que você pode pensar que ele é político, mas no final das contas você acaba se dando conta de que ele é um livro bastante filosófico. O que me marcou mais nesse livro foi também a discussão do sentido da vida também, que o autor faz. Ele introduz aqui nesse livro e eu gostei muito. Também irá sair resenha no canal. E aqui escondidinho eu tenho Apologia de Sócrates, de Platão, que é impossível mensurar a importância desse livrinho aqui para a filosofia, né? Inclusive, também já tem um vídeo no canal falando um pouco sobre ele. E aqui, na segunda parte da estante, eu tenho os meus livros de direito, que também, para quem também não sabe, eu sou estudante de direito, atualmente estou no 6º período. Eu tenho aqui a Dama da Justiça, aqui é o meu vade-mecum, tenho o direito constitucional, a Constituição, direito civil brasileiro, o Lições preliminares de direito do Miguel Reale,
Então, esse livro aqui eu já li ele completo. Esses outros aqui eu ainda não finalizei a leitura, né? Até porque direito constitucional, esse direito civil eu utilizo mais para estudos específicos. Então, não leio essas doutrinas de capa a capa. Mas esse livro aqui de introdução eu li e também tem uma análise dele no canal, um vídeo falando um pouco sobre ele. Esse livro aqui eu ainda não iniciei a leitura, mas ele foi uma recomendação do professor Olavo de Carvalho para os alunos de Direito, que é Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno, do Simone Goyach Fabre. Então, eu pretendo ler ele, ainda não iniciei. Eu tenho aqui esse livro que eu já iniciei, estou quase finalizando, O Direito e os Direitos Humanos, do Michel Villey. E aqui não é de direito, ele está aqui perdido. O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, do Giovanni Reale. Também estou aí no andamento da leitura, estou amando. Muito bom e um livro muito interessante para também quem tem interesse no pensamento de Nietzsche. Ele fala sobre o niilismo e ele vai trazer aí os antídotos para o caos dos nossos tempos aí atuais. E agora, na última parte da estante, nós vamos ter principalmente os livros de literatura. Eu tenho aqui de filosofia, Uma História da Filosofia, do Frederic Compton. Aqui é o volume 1, mas se eu não me engano já saiu o último livro da coleção. Se eu não me engano são 5 volumes. Aqui ele fala sobre Grécia, Roma e a filosofia medieval. Eu já iniciei, gente, eu já li uma boa parte aqui desse livro, do início, na verdade. E sempre que eu tenho um interesse em algum autor, algum filósofo específico, eu acabo pulando e vejo sobre ele. Então, ultimamente eu tenho utilizado mais para pesquisa. Eu dei uma parada aí na leitura, porque eu realmente comecei a querer focar mais na literatura. Porque, como eu havia dito, né, eu comecei lendo livros mais relacionados à política e também livros de não ficção. E eu comecei a me dedicar mais a essa questão da literatura. Então, ultimamente eu li esses livros aqui, que são os próximos. Primeiro eu li O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, eu me apaixonei por esse autor, Dostoiévski. Eu acho que é um grande gênio e eu não posso dizer que ele é o melhor autor, porque eu ainda não li também tantos livros assim, mas até agora do que eu li, foi o que eu mais gostei. O Dostoiévski é realmente incrível. Então, li aqui O Crime e Castigo, que é maravilhoso. Li Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski também. Eu tenho aqui essa edição, que são os 2 volumes separados, mas tem também uma edição também da editora 34, que é só um volume, o livro completo. Incrível. Não sei dizer qual dos dois é o melhor, Os Irmãos Karamazov ou Crime e Castigo. Talvez numa releitura eu consiga definir. O próximo livro aqui é o do Joseph Conrad, Coração das Trevas. Gostei muito, gente, da leitura desse livro. Eu definiria como um livro de mistério, que também tem aí um pouco de aventura, digamos assim. Inclusive, ele é aí um dos próximos livros que vou trazer a resenha aqui para o canal. Tenho aqui O Estrangeiro. Lembrando, gente, que principalmente esses livros, eles são da lista dos 100 livros do José Moni. Então, quando eu comecei esse meu projeto de ler mais literatura, eu peguei aquela lista porque, apesar de ter alguns livros não ficção, mas tem ali os clássicos da literatura. Então, tem Os Irmãos Karamazov, tem Crime e Castigo, tem O Coração das Trevas, o próximo livro aqui que é O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um livro também incrível. Inclusive, vai ser o próximo vídeo do canal, tá certo? Estou dando aí um spoiler. E o próximo livro aqui também, que é não ficcional, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um relato de um psicólogo, que no caso é o Viktor Frankl, que
durante a Segunda Guerra, foi levado aos campos de concentração nazista e ali ele buscou, através daquelas experiências, daquela vivência, encontrar o sentido da vida. É um livro que todos deveriam ler, certo? Tenho aqui o Vermelho e o Negro, um livro aí controverso, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gostei, achei que no final, no geral, ele vale a pena de ser lido. Ele é um livro importante, você vai ter noção ali do período da restauração na França. Então eu recomendo a leitura desse livro e eu tenho um vídeo já no canal falando um pouco sobre ele. E aqui no próximo eu tenho esse boxe, que eu lembro que faz um tempinho que eu comprei ele, acho que faz um ano. São 3 livros, ele foi bem baratinho na Amazon. Ele tem aqui a Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Eu já li a Revolução dos Bichos em 1984. Esse aqui eu ainda não li. Mas esses dois aqui eu amei, são 2 clássicos também. E muito vendidos, né? Eles sempre estão ali nas listas de mais vendidos da Amazon e de outras lojas. É realmente incrível a leitura deles. E aqui eu tenho esses 4 livros que, na verdade, eles foram livros que durante o meu período de fazer Enem, vestibular, eu fui fazer o vestibular de uma universidade estadual e era exigida a leitura desses 4 livros. Então já tem um tempinho aí que eu fiz essa leitura e eu lembro que eu não gostei desse livro. Esse é o Recordações do escrivão Isaías Caminha do Lima Barreto. Gente, eu não lembro da história, na verdade, de nenhum desses 4, porque já faz um tempo, eu também não me considerava uma leitora naquele tempo. Eu li por obrigação, né? E eu lembro que eu não gostei. Esse da Raquel de Queiroz, eu gostei, mas eu não lembro da história. Na verdade, esse daqui do Graciliano Ramos são 2 livros em um volume, né? São Bernardo e Caetés. Na verdade, porque eu lembro, eu só li o São Bernardo. Esse eu gostei. E eu tenho aqui também A Carteira de Meu Tio, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse eu lembro um pouco, que ele fala sobre a Constituição. No caso, a carteira seria a Constituição. Eu achei interessante, mas são livros que realmente eu não lembro e eu vou ter que reler para ter uma opinião mais firmada. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu tenho aqui em cima os cadernos que eu faço anotação. Eu tenho também esse livro, que é o que eu estou utilizando para o estudo para o AB. Se vocês quiserem aí algum vídeo sobre ele, um vídeo de opinião, eu estou gostando bastante, mas faz pouco tempo que eu iniciei os estudos por esse livro, então eu estou aí em período de teste, naquele modelo esquematizado, né, coordenação do Pedro Leza, é bem bacana. Aqui eu tenho esse suportezinho para leitura, para manter o livro aberto, é bem legal, principalmente para esses livros grandes de direito. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham algum comentário, alguma sugestão de vídeo, de obra, algum livro que você leu e gostou muito, é só deixar aqui nos comentários. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.